tenho sempre repetido que o que muda a nossa vida não é o que nós ouvimos, mas são as decisões que nós tomamos sobre as coisas que nós ouvimos. Eu queria que você pensasse sobre o acúmulo que você tem de informação ao longo dos anos e ao longo da sua caminhada, principalmente do ponto de vista de ter estudado a Escritura e aprendido da Escritura. Quero pedir para baixar um pouquinho o som, só mais um pouquinho. Eu estou próximo de completar 30 anos de cristão. Você consegue imaginar o acúmulo de coisas que eu ouvi e tenho ouvido ao longo desses anos? Queria que você fizesse o mesmo. Mas quem eu sou hoje? Quem eu sou hoje está profundamente relacionado com as decisões que eu venho tomando acerca de tudo que eu tenho ouvido. Eu quero ler com você Deuteronômio capítulo 11, versículo 26 e versículo 28. E quero convidar você para refletir sobre algo brevemente essa noite. Deuteronômio 11, versículo 26 e 28 diz assim: prestem atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguir deuses desconhecidos. Vamos ler de novo. Prestem atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênçãos se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguir deuses estranhos, deuses desconhecidos. Quais foram as decisões que você tomou ao longo desse tempo que refletimos aqui sobre aliviar a bagagem? Quais foram as decisões? Para quem tem lutado contra a ansiedade, quais foram as decisões que você tomou diante do que você aprendeu? Para você que tem lutado contra a depressão, quais foram as decisões que você tomou diante do que foi ministrado e ensinado aqui? Para aqueles que vivem ressentidos ou ressentidos, sendo governados pela ofensa, quais foram as decisões que você tomou? Para aqueles que têm vivido uma vida com excesso de atividades, um ativismo constante, enlouquecedor, que entendeu o risco que isso traz,
e que foi aqui ensinado como lidar com isso. Quais decisões você tomou? Para aqueles que têm vivido cheio de acumulação, assoberbado de coisas que não precisa, sobrecarregado com coisas que não tem necessidade. Que decisões você tomou? O que muda a sua vida não é o que você escuta. O que muda a sua vida é o que você decide fazer. Você pode fazer o melhor curso de pai que existe no mundo, mas isso só vai fazer diferença se você tomar decisões sobre isso, sobre a sua responsabilidade como pai. Eu tenho refletido muito sobre isso, eu tenho pensado sobre isso. Esses dias, Eduardo, pastor, quando que nós vamos voltar com a escola de pais? Para quê? Para quê? Se eu não coloco em prática aquilo que eu aprendo. O problema não é ter curso. O problema não é ter ensino. O problema é decidir colocar em prática. O problema está na minha identidade de discípulo de Jesus. A gente está preocupando com a água do balde e jogando a criança fora. Eu não tenho que me preocupar. Não é com a criança ou com a água que ela está tomando banho. O que muda a nossa vida é que nós decidimos fazer. Eu tenho refletido muito sobre isso, queridos. Que decisões eu estou tomando todo dia? Como é que eu posso dizer que eu sou um discípulo de Jesus e eu estou andando completamente contrário como anda um discípulo de Jesus? Como eu escolho completamente diferente como um discípulo de Jesus? Deus colocou essa palavra no meu coração para chamar a atenção para isso. Note bem, o texto diz, preste atenção. Hoje eu estou colocando diante de você uma escolha. A escolha por você ser abençoado e a escolha para você viver amaldiçoado. Essa foi a palavra de Deus ao povo de Israel sobre aquilo que Deus estava ensinando. Eu quero chamar a sua atenção o quão é importante colocar em prática aquilo que eu estou aprendendo. O Senhor reúne o povo de Israel e diz e reforça para eles os mandamentos. No capítulo 10 e aqui para o capítulo 11 está reforçando os mandamentos que foi revelado em Êxodo capítulo 20. E a conversa de Deus com o povo é: eu estou dando a vocês mais uma oportunidade. Escolha. A escolha é sua. Você escolhe o caminho da bênção ou você escolhe o caminho da maldição. Agora preste atenção aonde está a escolha. Qual é o foco da decisão? A escolha
obedecerem o que eu estou ordenando, vocês serão abençoados. Se vocês desobedecerem o que eu estou ordenando, vocês serão amaldiçoados. O que ele está dizendo para mim é que a minha escolha é uma escolha prática na vida. Prática na vida. E a prática é: coloque em prática aquilo que eu estou ensinando. Como Jesus reúne os seus discípulos e o povo para falar sobre as bem-aventuranças, no final das bem-aventuranças, a palavra de Jesus é: o homem prudente é semelhante àquele que construiu a sua casa sobre a rocha. E veio tempestades, veio uma forte chuva, e veio um vento, e deu contra aquela casa, e aquela casa não caiu. Por quê? Porque estava firmada sobre a rocha. Mas o homem insensato é semelhante ao homem que construiu a sua casa na areia. E o vento veio, a chuva deu, a tempestade caiu e deu forte contra aquela casa, e ela caiu. Por quê? Porque ela foi construída na areia. E sabe qual é o resumo? Sabe o que Jesus diz que isso significa? Que o homem sensato foi aquele que ouviu as palavras e as praticou. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? Que a decisão de colocar em prática aquilo que ele ensina na nossa vida é a escolha sensata. É construir uma casa em cima de um lugar seguro. É construir sobre um fundamento estável, capaz de te manter seguro em qualquer circunstância. Jesus está dizendo que a realidade dos problemas, das lutas, das dificuldades se manifesta tanto para o homem sensato como para o homem insensato, que todos enfrentam realidades semelhantes. O vento dá nas duas casas, a chuva cai sobre as duas casas, a tempestade cai sobre as duas pessoas. O detalhe é que a decisão que cada um toma do percurso da sua vida vai determinar se essa casa permanecerá segura ou não. Eu preciso que você entenda hoje, preste atenção. Eu prego o Evangelho nesse mundo, e o Evangelho diz que na nossa vida nós vamos passar por dias que enfrentaremos tempestades. Nós vamos enfrentar dias de chuvas fortes, de ventos avassaladores. Mas o que vai determinar se a casa vai ruir ou não é a escolha de colocar em prática tudo aquilo que ele tem nos ensinado. Ao longo desses anos, eu tenho visto muitas pessoas ficarem pelo caminho. E por que elas ficaram pelo caminho? Porque elas decidiram, elas escolheram o caminho da maldição. Como escolher o caminho da maldição? Escolher o caminho de não praticar o que está se aprendendo. Escolher o caminho da desobediência. Escolher o caminho de não seguir a orientação de quem te criou. Sabe de uma coisa? Você não precisa de mais informação. Sabe, Eduardo? Não precisa de mais informação. Precisa colocar em prática o que já aprendeu. É isso que está falando. A Bíblia diz que não é por muito falar que nós seremos ouvidos. A Bíblia diz isso. Não é por muito falar que nós seremos ouvidos.
A segurança da nossa vida está na decisão de colocar em prática o que nós aprendemos. Eu quero convidar você hoje para fazer uma aula de oração sobre o que você está precisando colocar em prática. O que você está precisando colocar em prática? A melhor decisão que você pode tomar na sua vida é viver em obediência como um estilo de vida. Viva em obediência como um estilo de vida. Eu estava refletindo sobre isso e me dei conta de o que é que nos impede, nos atrapalha de obedecer. Preste atenção, você é muito sério. O que nos impede e nos atrapalha de obedecer? Resposta: é porque nós relacionamos obediência com prazer. Esse é o problema. Obediência não tem relação com prazer, tem relação com fidelidade, tem relação com lealdade, tem relação com honra. Quando José decidiu obedecer a Deus, não deitando com a esposa de Potifar, a escolha de José não foi uma escolha agradável. Ou foi? Um menino de 16 anos, diante dele uma mulher maravilhosa, cheirosa, os hormônios não se convertem, ok? Presta atenção nos seus filhos, viu? O hormônio não vira crente não, viu? E sabe o que esse cara faz? Ele decidiu obedecer porque ele entendeu que obediência não está relacionada com prazer, está relacionada com honra e com fidelidade. Esse é o princípio da obediência. Se você for esperar ter prazer para obedecer, deixa eu te falar o que vai acontecer. Nunca. Você nunca vai obedecer. Porque você nunca terá prazer em obedecer. Porque na maioria das vezes a obediência corta na carne. A obediência de Jesus levou ele para a cruz. Pai, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus obedeceu. A obediência é a decisão de honrar aquilo que está acima de mim. Vive uma vida de obediência. 1 Samuel 15:22 diz: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto em prazer em holocausto e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. O que Deus está ensinando a mim e a você é escolher obedecer. A obediência só torna amorosa quando eu me entendo o quanto que eu sou amado e a relação que eu tenho com meu Pai. Hoje, eu estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Hoje, eu estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem os meus mandamentos. Vocês terão bênção se obedecerem os meus mandamentos. Mas terão maldição se desobedecerem os mandamentos do Senhor e se afastarem do que hoje eu lhes ensino.
Viva uma vida de obediência. Decida colocar em prática o que Deus me ensinar. Decida colocar em prática o que Deus tem mostrado a você. Decida obedecer o que Deus me falar no seu coração. Olha para cá. Você nunca erra quando você decide obedecer. Porque a obediência é a decisão de viver na cultura da alma. A obediência é a decisão de viver na cultura da alma. 1 Samuel 2,20, a parte B diz: eu honrarei os que me honram, mas aqueles que me desprezam também serão tratados com desprezo. Diz o Senhor. E eu encerro a palavra hoje. Viva na cultura da alma. Eu honrarei os que me honram. Eu honrarei os que me honram. Pode colocar para mim, por favor? 1 Samuel 2,20, a última parte. Eu honrarei os que me honram. Obedecer a Deus é honrar. Decidir obedecer a Deus é honrar. Decidir desobedecer a Deus é tratá-lo com desprezo. Hoje o Senhor vai nos dando uma nova oportunidade. O que você vai fazer por ela? Viver a cultura da honra e entender que eu fui chamado para honrar a Deus. A palavra honrar na Bíblia significa fazer distinção, separar uma coisa da outra. É dar o valor àquilo que é nobre. Honrar na Bíblia é fazer distinção, é dar o valor àquilo que é nobre. Projeta para mim Isaías 32:8. No entanto, um homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres permanece vivo. Alguma tradução trata assim: um homem nobre faz planos nobres, e da sua nobreza ele prospera. Viver a cultura da honra é honrar a Deus, é ser nobre, é viver como nobre, é existir como nobre, é escolher como nobre, é decidir como nobre. Honrar a Deus com seus bens, honrar a Deus com mordomia, honrar a Deus sendo exemplo de piedade, amor, justiça e integridade. Honrar as autoridades, aqueles que estão acima de nós, que nos lideram. Honrar sua família, honrar seu cônjuge, honrar seus filhos, honrar seus pais. Eu honrarei aqueles que me honram. Quando eu decido honrar a minha família, quando eu decido honrar o meu cônjuge, quando eu decido honrar meus filhos, quando eu decido honrar o meu pai, eu estou honrando a Deus. E por decidir honrar a Deus, e honrando eles,
Eu sou honrado por Deus. Preste atenção. Hoje eu coloco diante de vocês o caminho da bênção, o caminho da moça. Onde você vai construir a sua casa? É uma escolha sua, eu sei disso. Mas hoje Deus te trouxe aqui para te dizer que a escolha sua pode te colocar no perigo. A orientação dele é: se você construir na rocha, os ventos virão, os vendavais acontecerão, as chuvas virão, mas a sua casa permanecerá firme, porque ela foi construída sobre a rocha. Mas se você decidir escolher sobre a lei, os ventos virão, a tempestade virá, a chuva virá, e ela vai cair, porque ela foi construída sobre a areia. E construir bem é só fazer uma escolha. É tomar apenas uma decisão. É decidir e escolher praticar aquilo que você ouviu de Deus. O homem prudente, ele ouviu e ele praticou. O homem imprudente, ele ouviu e ele decidiu fazer do seu jeito. Fazer do seu jeito. Você está colocando você em perigo. Mas se você tem amor próprio, tenha pelo menos amor por aqueles que estão ao seu redor. Porque tudo que eu faço não afeta apenas a mim, mas afeta todos a minha volta. Todos a minha volta. As escolhas, as decisões que você precisa tomar inteira, nunca é sobre você, mas é sobre você e tudo que está conectado com você. Por isso, preste atenção. Preste atenção. Eu coloco diante de você o caminho da bênção e o caminho da morte. Se escolher o caminho da bênção e obedecer os meus mandamentos, vocês serão abençoados. Mas se desobedecerem os meus mandamentos, vocês serão És adorado entre nós, tão desejado